Você já ouviu algum relato do tipo: quando eu vi aquela aranha no meio da minha sala, eu que tenho fobia de aranha, entrei em pânico? Por desconhecimento, nós misturamos na mesma frase o comportamento de dois tipos de transtornos de ansiedade diferentes. E como fica tudo junto e misturado, acabamos não sabendo ao certo o que é um e o que é o outro. Mas será que fobia e pânico são a mesma coisa? Descubra neste vídeo. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade junto com a Sandra. Nós estamos aqui para ajudar você a vencer a sua ansiedade, para você aproveitar muito mais a sua vida. Existem elementos comuns à fobia e ao pânico. O principal é que ambos fazem parte dos transtornos de ansiedade e a manifestação dos sintomas é bem parecida também, mas eles têm elementos que os diferenciam. Na fobia, existe o medo, como acontece no pânico, porém é um medo direcionado a algum objeto, ou pessoas, ou comportamentos, ou situações, às vezes até a animais, algum tipo de objeto específico. Aliás, tudo à nossa volta pode provocar fobia, sabia? Elevadores, cachorro, falar em público, trovão, palhaço, defunto, espírito, sangue. Existe fobia de tudo. E existem algumas fobias até menos comuns que a gente ouve falar pouco. Por exemplo, você sabia que existe a fobia de palavras longas? A fobia de tomar banho, fobia do céu e das estrelas, fobia de se sentar. É interessante, né? Sim, e altamente limitante. Até porque quanto mais incomum for a fobia, mais a pessoa tem vergonha de falar disso, com medo de ser alvo de ironia das outras pessoas, virar a chacota dos outros. No caso do pânico, não há um contato com algo que traga medo especificamente. Os ataques de pânico, eles são repentinos e sem ligação explícita, direta com o que está acontecendo ao redor. Quando já existe um transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, é comum a pessoa desenvolver também fobias. A fobia social, de lugares cheios, de falar em público, de lugares abertos. E fobia é só medo? Não, é muito mais do que medo. É um medo tão grande, tão desproporcional, a ponto de ser considerado um transtorno fóbico ansioso, como é chamado. Esse é o nome do transtorno, mas está sempre ligado a algum objeto, pessoa ou situação que a gente chama de objeto fóbico. E sim, a fobia pode desencadear uma crise de ansiedade imediata, chamada de pânico pelo senso comum, quando a pessoa entra em contato com aquilo que dá medo nela. Ambos são muito difíceis de administrar, mas a fobia ela pode ser controlada sempre que a pessoa consegue evitar o contato com aquilo que lhe causa crise fóbica. Já no caso do pânico, isso não é possível, uma vez que o ataque de pânico ele tem outras fontes desconhecidas que o desencadeiam. Tanto a fobia quanto o pânico têm tratamento. Porém, os tratamentos são diferentes. No caso da fobia, o mais indicado é o trabalho com a diminuição da sensibilidade ao objeto ou situação que causam medo extremo através de ferramentas específicas terapêuticas. A gente chama uma parte desse tratamento de dessensibilização ao objeto fóbico. Então é feita uma aproximação gradativa àquele objeto que causa fobia, às vezes através de imagem, devagar, até a pessoa conseguir lidar melhor com aquela situação. Bom, não importa se estamos falando de pânico, se estamos falando de transtorno de ansiedade generalizada, de ansiedade, tratar a ansiedade na raiz é fundamental para qualquer tipo de transtorno, incluindo a fobia e o pânico. Então, se você tem sintomas ansiosos que estão limitando a sua vida, busque ajuda profissional o quanto antes para ter mais qualidade de vida. Os terapeutas, psicólogos e psiquiatras são os profissionais que tratam tanto a fobia quanto o pânico. E se você quer vencer a sua ansiedade de forma definitiva, nós temos um passo a passo para que você consiga isso num tempo recorde. Ficou curioso? Ficou curiosa? Manda um inbox pra gente que nós vamos explicar direitinho como isso funciona. Obrigada pela sua curtida, pelos seus comentários e por você compartilhar esse vídeo. Assim, mais pessoas têm acesso a essas informações. Gratidão. E
foca no que funciona.